Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao sexto dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, no qual eu, durante os dias, entre os dias 1 a 31 de outubro, eu irei apresentar livros-jogos de terror. E o livro-jogo que eu vou apresentar hoje vai ser também ele dedicado a criaturas que todos nós conhecemos muito bem, do cinema ou da televisão, porque tem sido realmente bastante supérfluo nesse sentido, porque nós temos tido imensos ao longo dos últimos anos. E eu estou a falar, obviamente, de Blood of the Zombies, ou então, como podemos chamar a versão português do Brasil, lançada pela Jambô, o Sangue de Zumbis, ou então podemos dizer Sangue de Zombies, como nós quisermos chamar. Portanto, este livro foi escrito por Ian Livingstone na celebração dos 30 anos da Fighting Fantasy, portanto este já foi escrito há coisa de 12 anos, salvo erro, mais coisa menos coisa. Portanto, este foi o livro mesmo de regresso, podemos considerar isso, do Ian Livingstone, se bem que ele já tinha escrito uns quantos antes deste, mas este foi basicamente um livro de celebração e nós podemos ver até que é uma edição especial. Este livro foi lançado na altura em que a Fighting Fantasy estava a cargo da Wizard, portanto a própria produção também está um bocadinho diferente, porque não está exatamente dentro dos limites e da formatação normalmente do que os livros da Wizard tinham, pelo menos na primeira série. Na segunda série já tinha uma produção um bocadinho diferente. Mas nós notamos aqui uma produção bastante diferente aqui uma produção especial, não é? Para celebrar os 30 anos, é perfeitamente normal. Portanto, de que é que se trata aqui o Blood of the Zombies? Eu vou ler aqui a sinopse para vocês mais ou menos verem do que é que se trata. Eu vou ler aqui, se calhar vou ler até em português. Vou aproveitar, enquanto eu tiver os livros em português, eu vou ler a sinopse em português. Depois, mais à frente, quando começar a apresentar livros noutras línguas, aí não temos hipótese, vou ter que ler a sinopse exatamente como ela está apresentada. Coisas terríveis estão acontecendo no Castelo Goraia. O insano e megalomaníaco Gingrich Yor está-se preparando para soltar sobre o mundo um exército de monstruosos zumbis. Ele deve ser impedido e a sua horda morta-viva precisa de ser derrotada. Nesta aventura de vida ou morte, as escolhas que você fizer decidirão o destino do mundo. Será que você sobreviverá ou também será transformado num zumbi? Basicamente aqui neste livro nós fugimos um bocado não, completamente ao conceito da aventura de capa e espada. Nós não somos um guerreiro, nós neste caso somos um estudante de mitologia, se bem que eu não sei se isso realmente existe, mas basicamente a nossa personagem viaja um bocadinho pelo mundo para tentar provar a existência de criaturas mitológicas ou criaturas místicas, e muitas vezes sem sucesso. E então, numa viagem à Roménia, nós somos capturados e enfiados nas profundezas deste castelo. E muito cedo na aventura, nós descobrimos que a pessoa que governa o castelo, que é o tal Gingrich Yor, tem intenções de criar um exército de zombies e lançá-los pelo mundo. E ele próprio também transformar-se num zombie e comandar esse mesmo exército e basicamente dominar o mundo inteiro, ou destruir o mundo inteiro, ou devorar o mundo inteiro. Não faço a mínima ideia, não sei. Não é muito claro, porque também não existe como é que eu ia dizer, uma interação muito forte com este vilão. Encontramos-lo umas poucas vezes, mas nunca existe propriamente uma interação, nunca existe propriamente uma conversa. Eu acho que o próprio Gingrich Yor nem sequer fala ao longo da aventura, portanto, não é propriamente uma forma, não há propriamente uma forma de nós termos um diálogo com ele para tentar compreender as razões dele. Ele parece basicamente um vilão bastante genérico, do género, ele odeia a humanidade e apenas tolera os cientistas com quem ele trabalha, basicamente. Porque são os cientistas que estão a desenvolver este vírus que cria as pessoas, que transforma as pessoas em zombies. Basicamente é isso que nós sabemos. No entanto, é-nos entregue esta missão de nós não só derrotarmos o Gingrich Yor, mas também matar todos os zombies que existem no castelo. E eu, quando digo todos, são mesmo todos, porque o número de zombies que nós matamos vai influenciar
o final. E quando eu digo vai influenciar, não estou a dizer que se nós matarmos um certo número vamos ter um determinado final, ou se matarmos um certo número acima temos um determinado final, ou se matarmos todos temos o final verdadeiro. Não. Aqui nós temos obrigatoriamente de matar todos, porque o número de zombies certo. Ou seja, quando nós chegamos à aventura, a história pergunta-nos se nós matamos todos os zombies. E então, sempre que nós encontramos algum zombie ou um grupo deles, nós temos sempre que assinalar quantos é que nós vamos enfrentar. E depois o total disso deverá de ser, no fim, o total exato, porque depois nós temos que ir para o parágrafo correspondente. E é aqui que cai um bocadinho a mecânica do Ian Livingstone. Porque quem lê livros dele sabe que ele é basicamente obcecado. Não digo obcecado, mas o estilo dele é maioritariamente em duas coisas, que é um caminho único e uma shopping list. Neste caso, a shopping list é a quantidade de zombies que nós temos que matar. Como nós temos que matar um número certo, isto faz com que nós tenhamos que seguir um caminho específico. E para quem gosta de replay value, como eu, a partir do momento em que nós sabemos qual é o caminho certo, depois já não faz muito sentido voltar a jogar, porque sabemos que qualquer outro caminho que a gente tome não vai ser o correto. Portanto, é um pecado que existe aqui neste... Pecado, eu não diria pecado, mas pronto. É algo que eu não gosto muito. No entanto, o Ian Livingstone tem também a capacidade de criar até boas histórias, boas personagens e uma boa interação com essas personagens. E mesmo as histórias dele têm tendência a oferecer-nos, muitas vezes, um parceiro com quem nós possamos interagir, uma pessoa que pode dar as suas observações em relação àquilo que nós encontramos. E aqui isso acontece sob uma forma de uma rapariga chamada Amy. E durante a aventura nós podemos encontrar certos indícios da existência dessa rapariga. E muitas vezes nós achamos que ela já foi transformada em zombie, que ela foi mais uma funcionária que foi vítima das maquinações do Gingrich Yuri. E não é o caso. Nós depois acabamos por encontrá-la e, se tudo correr bem, ela sobrevive até ao fim da aventura connosco. Portanto, é algo muito interessante que o Ian Livingstone faz, que é dar-nos um parceiro, muitas vezes, para nós interagirmos. Agora, em relação a regras, o que é que nós podemos dizer? Este livro é capaz de ser o único das aventuras fantásticas que tem as regras mais simplificadas. Este é o livro que tem as regras mais simples. Isto porquê? Porque nós, em vez de termos as pontuações de perícia, força e sorte, nós temos apenas uma pontuação, que é a pontuação de força. Ou, pronto, como nós podemos, na versão original é o stamina, e aqui na versão brasileira é o energia. Nós estabelecemos a energia e depois nós vamos ter que saber gerir isso depois ao longo da aventura, quando nós enfrentamos os zombies. E o sistema de combate, uma vez que não existe pontuação de perícia, é diferente. E basicamente o que acontece é que cada zombie só tem um ponto de força, o que faz com que eles sejam derrotados apenas com um golpe. No entanto, a quantidade de zombies que nós derrotamos por turno depende muito do tipo de arma que nós usamos. Por exemplo, nós começamos sem armas, portanto nós vamos ter praticamente uma penalização. O nosso dano seria... Não faço... Pronto, agora não posso... Não tenho a certeza se é mesmo este. Seria lançar um dado e subtrair 2 ao resultado. Isto para dar a entender que nós usamos as mãos e não conseguimos, pronto, fazer grandes danos. Quando nós depois lançamos o dado e determinamos quantos zombies matamos, através do resultado que estiver no dado, os zombies que restam infligem-nos cada um ponto de dano. E depois voltamos outra vez a fazer isto. É um sistema de combate extremamente simples, mas ao mesmo tempo é um sistema de combate que causa grandes problemas. E eu vou dizer porquê. Porque existe uma quantidade absurda de zombies e existe uma quantidade muito ínfima de medkits, ou seja, de objetos, não é? De primeiros socorros, não é? De objetos de primeiros socorros, gestores de primeiros socorros que nós podemos utilizar para restituir a nossa energia. E cada medkit só restitui apenas 4 pontos de energia. Ou seja,
é muito difícil, se não impossível, nós conseguirmos chegar ao fim deste livro sem fazer batota. Mas agora, para quem leu este livro, sabe que, a dada altura, nós podemos encontrar armas. Pistolas, metralhadoras, shotguns, uma motosserra, granadas. Isso ajuda-nos bastante, porque quanto mais poderosa for a arma, maior será a rolagem. E podemos até não só lançar um dado, como podemos lançar dois. Até podemos lançar dois dados e depois ainda somar um determinado modificador. Portanto, isso aumenta as nossas possibilidades de sobrevivência. No entanto, mesmo assim, não há garantias de que nós consigamos derrotar todos os zombies de uma forma legítima, sem fazer batota. Portanto, é uma dificuldade muito grande. E há outra coisa também. Este livro perde uma grande oportunidade de balancear um bocadinho a sua própria dificuldade ao não introduzir o conceito de gestão. Mais propriamente gestão de recursos. As regras dizem que nós podemos encontrar armas de fogo, mas para as usarmos precisamos de munições, o que faz sentido. No entanto, as regras dizem que a partir do momento em que nós encontrarmos munições para uma determinada arma, elas são infinitas. E isto causa aqui um problema. Porque as regras dizem que quando nós encontramos zombies nós temos que escolher a arma que nós queremos utilizar. No entanto, se as munições são infinitas, nós vamos ter sempre a tendência de usar-se constantemente a arma mais forte. Porque não vamos ter o problema de munições. E se o Ian Livingstone tivesse introduzido a mecânica de munições limitadas, por exemplo, nós encontrarmos 10 cartuchos de caçadeira, por exemplo, e utilizá-lo, e assim nós íamos utilizando, mas ao mesmo tempo nós poderíamos balancear o uso das armas consoante o número de inimigos que nós encontrássemos. Se nós encontrássemos um número reduzido de zombies, se calhar não usaríamos a caçadeira e poderíamos utilizá-la numa altura em que o grupo fosse maior e nós precisássemos de dar mais dano. E aí nós escolhíamos outra arma e nós iríamos gerir as munições dessa forma. A partir do momento em que nós dizemos, é que nos é dito que as munições são infinitas, bem, não vale a pena estarmos a decidir continuar com a pistola quando nós temos uma caçadeira, uma metralhadora que dá muito mais dano. Portanto, isto poderia balancear um bocadinho a questão da dificuldade, não é? E o sistema de combate, tornar a coisa mais dinâmica, tornar a coisa mais como é que eu ia dizer? Mais desafiante, porque isto é basicamente um survival horror. Isto é quase tipo Resident Evil num gamebook. Só que o problema é que Resident Evil tem a questão da gestão de munições. Isto não tem. O que faz com que torne a coisa um bocadinho mais irrealista. Eu acho que poderia ter sido feito dessa forma. Outra mecânica que poderia, ou algo que também poderia ser feito, era, por exemplo, os medkits não serem tão limitados, ou então cada medkit, e isso eu até posso confessar que eu utilizei essa mecânica. Eu fiz essa house rule quando eu joguei este livro. Os medkits, em vez de restituírem apenas 4 pontos de energia, restituírem a energia toda. Por que não? Já que eles são tão escassos ao longo da aventura, ao menos dar a possibilidade de podermos restituir a nossa energia. Porque se eu não fizesse isso, eu não chegava a meio. E depois, como se não bastasse, quando nós chegamos mais ou menos a meio, ou pouco mais de meio, nós encontramos uma criatura completamente absurda. E eu vou tentar encontrá-lo aqui porque só mesmo visto. Vocês vão ter que ver porque as ilustrações são espetaculares. Eu vou pegar aqui nesta, por exemplo, o Gingrich Ure a beber um sangue de zombies para se transformar ele próprio num zombie. Ou então aqui, as ilustrações estão mesmo muito boas. Estão mesmo muito, muito, muito bem conseguidas. Portanto, estou aqui a tentar encontrar aqui um... Esta é uma das minhas favoritas. Cá está. Portanto, as ilustrações sempre foram o ponto forte das Aventuras Fantásticas. Ora, cá está ele. Nós, a dada altura, nós encontramos esta criatura. Este grande macaco. E como é que ele se chama? Se vocês virem aqui no texto, ele chama-se Zombie Kong. Portanto, uma muito interessante referência a Donkey Kong.
em forma de zombie. Portanto, é basicamente um boss a meio que nós temos que enfrentar e basicamente nós não temos poder de fogo suficiente para o derrotar. Nós temos que fazer tipo uma aliança, ou melhor, temos que usar o poder de fogo da nossa arma juntamente com o poder de fogo da arma da Amy. E nós temos que rolar pelo menos um 20, acho eu, para nós conseguirmos derrotá-lo. E de cada vez que nós não conseguirmos rolar um 20, ele tira-nos 6 pontos de energia. Este livro é impensável. Este livro é imbatível. É imbatível. Mas, tirando estes problemas, se conseguirmos ignorar estes problemas a nível de jogabilidade, acaba por ser uma boa aventura e acaba por ser uma lufada de ar fresco, porque é muito diferente da maioria das aventuras fantásticas, que nos coloca sempre numa posição de aventureiro em aventuras de capa e espada. Por muito diferentes que sejam as regras, o setting é muitas vezes idêntico, é muitas vezes familiar. Portanto, o Sangue de Zumbis é realmente é um bom livro. Pronto. Tem problemas a nível de jogabilidade, mas tirando isso, é uma ótima experiência. E este foi o sexto dia dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Okay? Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para continuarem a receber mais notificações destes vídeos. E eu espero muito sinceramente contar com a vossa presença no vídeo da manhã. Até à próxima.